Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja Premium. Olá, amigos e amigas da Revista Coaching Brasil. Estamos aqui iniciando mais uma live. Dessa vez vamos falar com Márcia Poppe. E o nosso tema vai ser inteligência espiritual e sua conexão com a inteligência emocional. Então vamos lá? Márcia, aê, Olá, chegando. Olá, minha cara, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Luciano? Deixa agora eu acertar a altura aqui, que sempre que entra alguém a gente eu reparei a mesma coisa aqui. Eu também. Tudo. Então a gente realoca tudo e ficamos aqui. Olha só que dupla mais linda, meu Deus do céu. Para a gente falar de um tema tão legal, tão rico como esse, numa quinta-feira. Tão importante. Numa quinta-feira e não quarta, que nem eu fiz a divulgação outro dia. Né? Isso daí é para mostrar como é que a pandemia está mexendo com a cabeça de todo mundo, né? Esse negócio de segunda, terça, já não faz o menor sentido, né? Não. Hoje os dias da semana são ontem, hoje e amanhã. Esses são os 3 dias da semana que eu conheço hoje. Né? E o momento mais importante é o momento presente. Exatamente, é o famoso agora. Né? O agora e agora. O aqui e agora. Muito bom. Márcia, deixa eu começar te fazendo uma pergunta que é um clássico aqui nas nossas lives e nos nossos webinários. Uma pergunta... Eu só vou te interromper, porque eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com você, de ter participado do webinar, de ter feito, né, o artigo para a revista, enfim. Não, é um prazer. O prazer é nosso de poder contar com gente boa, inteligente, competente, que realmente agrega valor. Então, ficamos muito felizes. Então, vamos lá. Deixa eu começar com uma pergunta muito simples, cuja resposta deve ser muito rápida. Então, vamos lá. Márcia, quem é você? Essa pergunta é ótima. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu acredito no amor profundamente. Eu acredito que nós somos capazes de curar uns aos outros. E eu adoro montanha, adoro natureza, adoro praia, adoro escalar, adoro correr. É isso, essa sou eu. Você gosta de correr também? Gosto. Não corro muito, tá? Não corro muito, principalmente agora que eu já tô assim, um pouco, considero que eu tô bem sedentária com essa pandemia. Isso me atrapalhou um pouco, sabe? Uhum. Manter as minhas atividades físicas. Então é algo que eu tô justamente tentando focar e dar mais atenção para a parte física. Né? Eu trabalho com 4 inteligências, não só com a espiritual e com a emocional. Então tem que levar em consideração a inteligência do corpo também. E o meu corpo já está há muito tempo pedindo, pelo amor de Deus, me leva para passear. Me leva a passear, cuida de mim. Me leva para brincar, cuida de mim, me leva para correr, me leva para escalar, me leva para fazer trilha. Então eu estou justamente nesse momento procurando focar nisso, nesse cuidado comigo, entende? Eu acho que o corpo de tanta gente aí está pedindo isso também, né? Que a gente tenha esse cuidado maior. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, Newton, Ale, Flávio, Ricardo Fará, meu querido, seja bem-vindo, Juan, diretamente da Alemanha. Sempre que o nome de vocês aqui no Instagram for um nome que não dá para a gente identificar, escreve ali do ladinho, né, o nome de vocês, aí eu consigo falar um boa tarde para todo mundo.
Então vamos lá, o tema que nós vamos conversar, ele tem a ver com a nossa edição número 95, que tratou sobre inteligência emocional. E a Márcia trouxe para a gente essa conexão da inteligência espiritual com a inteligência emocional. Então eu tive um prazer novamente, que foi reler o artigo da Márcia, né? E é interessante, eu acho isso uma coisa fantástica, que acontece em filmes, acontece em livros e acontece nos artigos também. Toda vez que eu leio esse artigo, eu pergunto quem foi que entrou lá e colocou isso daqui que antes não estava lá. Então, sempre que a gente lê alguma coisa, tem mais algum aspecto que salta aos olhos, que é como se a gente não tivesse visto antes, como se a gente não tivesse prestado atenção antes. Então, eu acho que uma coisa fantástica é sempre essa releitura. Cada vez que a gente relê, não é a mesma pessoa que está lendo, é uma nova pessoa, né? E nós estamos nos atualizando aqui diariamente. Então, Márcia, tenho tanta coisa para falar que a gente vai até a meia-noite aqui se deixar, né? Mas se deixar, eu queria... mas eu acho que a gente pode ficar primeiro nessa 1 hora e quem sabe depois a gente marca outros lives, outras conversas. Então, assim, ler de novo o artigo foi algo assim muito fantástico, e eu até fui atrás agora de novo de alguns autores e autora que você falou, a Cindy, achei um vídeo dela muito legal, e assim, comece então explicando para nós a diferença entre espiritualidade e inteligência espiritual, para que a gente consiga situar o terreno aqui onde a gente está falando. Perfeito, vamos lá. Então, ela sempre começa por aí também, tá? Ela começa explicando quais são os conceitos, o que são essas coisas, ela inclui religião também, tá? Justamente porque tem uma certa confusão aí, as pessoas não entendem muito bem o que é uma coisa, o que é outra. Então, o que é a espiritualidade? A espiritualidade, para ela, e no caso para mim também, tá? Por isso que eu sigo assim, essa necessidade que todo ser humano tem de se conectar com alguma coisa, com algo maior do que ele. Algo que está fora de mim, algo que vai me dar equilíbrio, algo que eu considero divino, que eu considero sagrado, que tem uma qualidade diferenciada. Então, essa necessidade do ser humano de se conectar a algo assim é o que ela chama de espiritualidade. Não importa o que seja esse algo maior. Tá, deixa eu já Cada fazer um aqui vai definir por si só o que é esse algo sagrado e como ver esse algo sagrado. Tá, deixa eu já fazer aqui uma pausa para te jogar a seguinte questão. Como é que a pessoa que se diz, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, como é que fica esse algo além de mim para estas pessoas? Como é que você faz essa leitura? É qualquer coisa que essa pessoa acredite e a leve a um estado de maior equilíbrio, de maior consciência, de maior tranquilidade, mais sabedoria. Não precisa estar dentro de uma religião para você se sentir conectado a um algo além. Algo que não é seu, que não é você, que está fora de você. Algo que você vai buscar, inclusive, para se relacionar melhor com você mesmo e com os outros, perto de você. Sim. Então, por exemplo, alguém que é ateu, que é cético, só acredita na ciência. Ok. Eu tenho certeza que essa pessoa vai, de vez em quando, buscar ler o que a ciência diz sobre isso, o que a ciência diz sobre aquilo, e vai aprender com a ciência e vai se tornar uma pessoa melhor através da ciência. E vai se transformando. Então, isso aí eu diria a espiritualidade para esta pessoa. Em termos de inteligência espiritual, essa pessoa está desenvolvendo a sua habilidade, algumas de suas habilidades de inteligência espiritual. Para você desenvolver as habilidades, você não precisa
acreditar em A, B ou C. Você vai acreditar naquilo que você considera que você tem uma conexão maior. Algo que para você é muito importante. Uhum. Show. E é interessante que quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas já trazem a questão de Deus, na espiritualidade, Deus. E a primeira pergunta que se poderia fazer de uma maneira mais concreta é: o que é Deus para você? Né? Então, para cada pessoa, Deus é uma coisa completamente diferente. Eu estou trazendo isso porque há uns dias atrás eu li um texto que contava uma historinha de uma conversa entre o pastor e uma pessoa que encontrou com ele em um trem. E essa pessoa se dizia cética, não acredita em Deus e nada, porque a ciência é tudo. E aí no final o pastor diz que alguma ciência nos distancia de Deus e muita ciência nos aproxima. E é interessante que esse movimento, ele é muito perceptível dessa nossa concepção do algo a mais. Então é isso exatamente que eu quero explorar aqui nessa nossa conversa sobre inteligência espiritual. Legal, então você trouxe essa definição de espiritualidade, agora qual é a definição dela para inteligência espiritual? Justamente. A inteligência espiritual para ela é a capacidade de você agir com sabedoria e com compaixão, mantendo a sua paz interior e exterior em qualquer circunstância. Mesmo sob tremendo estresse, sofrimento, você consegue isso, né? se manter em equanimidade. Facinho, né? Simples assim. Simples assim, né? Quer dizer, não é nada fácil. Ilumina que tá tudo certo. Tipo assim. É, tipo assim. Legal. Tipo agora, assim. eu acho muito legal a gente fazer esse cruzamento entre inteligência espiritual e a inteligência emocional, até porque eu quero trazer esse nosso papo um pouco para o mundo organizacional, né? Uhum. Então, a inteligência emocional, a qual eu também lido com ela há tanto tempo, através dos meus cursos e coisa e tal, estudando. A inteligência emocional no mundo organizacional, ela foi apropriada. E assim, como tudo aquilo que entra no mundo organizacional, a pergunta é: isso pode dar lucro? Isso pode melhorar o resultado? Se isso trouxer lucro, então aplica. Eu acho que um dos grandes exemplos é a questão da meditação. Então, desde que eu comecei a dar treinamento, eu falo de meditação. E sempre que você falava em meditação no mundo organizacional, isso era um tabu. Imagina que a gente está aqui para trabalhar, a gente não está aqui para virar monge, nem nada. E é interessante como que a meditação entrou no mundo organizacional, mas para entrar ela teve que mudar de nome. Então, aí ela teve que entrar como mindfulness. Aí entra. Aí é uma coisa mais elegante. E conforme executivos, presidentes, CEOs foram praticando meditação e mostrando que isso dava mais equilíbrio e que esse equilíbrio repercutia num desempenho melhor, isso começou a entrar no mundo organizacional. Como é que você vê esse tema da espiritualidade, que também é falado há mais de 20 anos, como é que você vê isso entrando agora no mundo organizacional de forma mais consistente? Então, essa pergunta é ótima, porque, assim, o mundo está pedindo, está na hora. Então, eu acho que uma das questões que vai fazer com que seja mais tranquila essa mudança e essa aceitação e esse abraço dessa linha de inteligência é justamente o fato de que as pessoas estão precisando. As pessoas estão buscando por isso. A inteligência emocional, ela dá um estofo absurdo para o ser humano. E também ela entrou no meio organizacional, no meio corporativo, quando ela se tornou popular através de pesquisas que demonstravam que realmente isso fazia diferença. E as pessoas estavam buscando isso. Né? Então, eu acho que a linguagem que a Cindy Wigglesworth adota e toda a teoria que ela criou, ela fez um trabalho incrível de filtrar tudo que pudesse causar espanto, que pudesse causar desconforto em relação a cada
a cada crença das pessoas. Então, eu não entro em conflito com o sistema de crença de ninguém. Se você acredita em A, você vai continuar acreditando em A. Não vai dizer que você tem que acreditar em B. Se você acredita em B também, você não vai... Ninguém vai dizer para você que C ou D são melhores do que a sua própria crença. Então, tem um certo conforto aí, né? E outra coisa que faz com que seja mais fácil entrar no mundo corporativo, no mundo organizacional, é uma pergunta muito simples. Você gostaria de ter menos drama no seu dia a dia profissional? Menos drama? Você gostaria de ter melhores relações? Você gostaria de compreender mais o seu próximo no trabalho, no dia a dia, não só nos seus momentos de mindfulness ou de conexão com algo maior? Porque muita gente imagina que para se conectar tem que virar monge. Foi exatamente o que você falou, né? Eu tenho que ser santa, tenho que estar completamente sempre, não tenho emoções fortes. Claro que tem todas. Justamente quando a inteligência espiritual começa a aflorar, lá ali por, sei lá, 35, 40, não é certo, tá? Cada um desenvolve isso de acordo com si mesmo. Mas quando essa inteligência começa a aflorar, você começa a se conhecer melhor. O seu grau de autoconsciência vai nas alturas. E aí você consegue estar mais presente para todas as suas emoções. Todas. Inclusive as que causam um tremendo desconforto. E eu vou tomar a liberdade de comentar aqui. Eu também reli o meu artigo hoje mesmo, antes de entrar. E fiquei assim, caramba, incrível como às vezes a gente escreve, e eu acho que é por isso que a gente precisa praticar a escrita, né? Ter o hábito de escrever sobre os pensamentos, sobre as situações, sobre as emoções, né? Diário mesmo, ter um caderno, escrever sobre nós mesmos. O que eu estava precisando ouvir foi o que eu li. Porque às vezes fica tudo na nossa cabeça, né? A gente estuda, a gente aprende, a gente lê sobre, a gente, né? E às vezes, como é que a gente aplica isso na gente mesmo? Será que eu estou aplicando mesmo isso na minha vida? Exato. E assim, eu não sei você, mas sempre que eu releio alguma coisa, eu estou relendo com outros olhos, com outra cabeça, com outro coração, com outro nível de maturidade. E aparece coisa escrita que não estava lá, né? Que não estava lá, ou então assim, nossa, eu sabia isso, e eu não sabia que eu sabia isso. Exatamente, né? O Juan colocou aqui uma pergunta super fácil, né? Como é que eu faço para atingir esta inteligência? Existe uma pilulinha assim que dá para a gente tomar e pronto? A primeira pilulinha é querer. Se ele está interessado em como é que eu faço para, ele já tá entrando. Já começou sem perceber. Né? Justamente, a gente sente que está faltando alguma coisa na nossa vida. Não é só isso aqui. Não interessa o quê, mas alguma coisa a mais tem significado maior. Que significado eu dou ao meu trabalho? Que sentido tem trabalhar como XYZ para mim? Né? Eu nasci para fazer o quê nesse mundo? Qual é o meu papel aqui? A gente às vezes começa a se questionar, né, esse tipo de coisa. Sim. E quando essas perguntas começam a aflorar, é porque você já está no caminho de estar desenvolvendo aí a sua inteligência espiritual. É aquela famosa perguntinha do e o que mais, né? Exatamente. O que mais? Tá tudo ótimo, mas não está completo. Está faltando alguma coisa. E essa dúvida é que leva a gente a buscar. E a busca não termina nunca, tá?
aí também tem com que certeza. colocar um PS aí, não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, né? É interessante que ao longo dessa busca pessoal, minha, sua e de tantas outras pessoas, e até nas edições aqui da revista Coaching Brasil, nós já falamos sobre a teoria integral, fizemos uma edição sobre valores, uma edição sobre espiritualidade, uma sobre a biografia humana, enfim. A gente vem trabalhando e vem aprofundando isso cada vez mais. E está cada vez mais comum os nossos autores trazendo a questão entre ego e eu superior. Né? E na meditação a gente vê exatamente a mesma coisa. O ego é aquela voz que grita dentro da nossa cabeça o tempo todo, e o eu superior é aquele que fala baixinho. E o processo da meditação, que muitas vezes as pessoas não compreendem, é você deixar esse ego acalmar para você começar a ouvir essa voz interior que fala baixinha. E essa daqui no seu artigo eu também peguei exatamente isso. Você começar a fazer essa conexão, você começar a ouvir essa voz que fala baixinho, né? E para isso eu tenho que ter muita vontade, né? Muita determinação. Tem que ter determinação, porque assim, a gente vai ouvir o ego gritando muito, porque ele fala muito alto. E não é uma voz só, né? Às vezes são várias vozes ao mesmo tempo, né? Você escuta seus pensamentos, né? Faz parte do ser humano, né? Não é também... muita gente acha que vou me desenvolver espiritualmente para me livrar do meu ego. Não é isso. O ego vai continuar fazendo parte da gente, só que ele vai estar maduro, ele vai amadurecer. Então é um pouco isso, né? Para a gente começar a ouvir a voz do eu superior, que ela inclusive usa essa linguagem, tá? O ego e o eu superior. Mas as pessoas podem utilizar qualquer outra denominação. Minha essência, meu eu maior, enfim, o que você achar que cabe aí na sua crença, enfim, no seu vocabulário, na sua linguagem. Aqui tem quando a gente medita, justamente, a gente vai buscar fazer um silêncio, para quê? Para poder ouvir o ego e acalmar essas vozes e conseguir, através desse momento de silêncio, começar a conseguir ouvir uma voz que fala mais baixo, porque ela fala mais baixo mesmo. Às vezes é muito sutil. E quanto mais você vai amadurecendo, mais o seu ego também, de vez em quando, vai se tornando mais sutil. Então, também tem que tomar cuidado, porque quanto mais você se desenvolve, mais os desafios são maiores. São mais difíceis, entendeu? A vida não vai deixar de ser a vida quando você começa a se desenvolver, quando você se coloca no caminho de um desenvolvimento espiritual. A vida vai continuar sendo a vida. O que vai acontecer é que você vai ter mais recursos para lidar com as adversidades. Estou lendo aqui o comentário da Alessandra. Ela está dizendo: estou percebendo o quanto que a espiritualidade precisa fazer parte da nossa vida, assim como as outras áreas, para podermos ter uma rotina diária mais tranquila. Essa integração que é algo que a gente tanto busca. E é muito interessante esse período da pandemia, que ela propiciou às pessoas esse ficar mais recolhido, e esse ficar mais recolhido trouxe um contato interior muito grande. Tanto que o número de crises afloraram muito, separações aumentou tremendamente, conflitos, e as pessoas começaram a tomar consciência das coisas que as incomodavam. Então, aquela vozinha que fica falando aqui na cabeça da gente, ela começou a se fazer ouvir, né? Quando a gente está muito ocupado com tudo, ocupado com a vida, fazendo isso, fazendo aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, depois tenho que fazer aquilo outro, você não tem tempo de parar e refletir sobre o que é que você está fazendo. O que tanto está acontecendo na sua vida que não deixa você parar para olhar para dentro. Né? Então, a pandemia trouxe isso, realmente trouxe isso. E aí, como assim, as pessoas talvez não estivessem muito acostumadas
a ter esse momento de recolhimento, começaram a ouvir muita coisa. Porque o ego grita mesmo. Sim. Então, ter consciência de que precisamos parar para respirar. O que eu vou fazer com isso tudo que eu estou sentindo? A quem eu vou buscar? Vou procurar orientação aonde? Como eu vou cuidar melhor de mim? Né? Então, as inteligências, isso eu coloco um pouco no artigo, né? Eu enxergo essas linhas de inteligência como complementares, interdependentes. Não é dizer, vou desenvolver só a inteligência espiritual. Não. Tem que ser todas ao mesmo tempo. Porque senão você fica meio... Eu não usei essa palavra no artigo, né? Mas agora eu vou usar. Você fica meio capenga. Capenga, se você exatamente. vai só para um lado, você fica meio... Cadê o outro? Entendeu? Exatamente. Então, eu diria que é uma multipolaridade. Uhum. Não é só um lado e outro. É um lado, o outro, que a gente tem que nutrir simultaneamente. Agora, Márcia, me corrija se eu estiver errado, mas a leitura que eu faço disso, da inteligência espiritual com a inteligência emocional, é que a inteligência emocional, já há tantos anos falada dentro do mundo organizacional, ela passou a ser utilizada de uma maneira muito utilitarista. Então, o que tem de curso falando de inteligência emocional é um absurdo, mas a pessoa pode aprender aquilo de se conectar com a sua emoção, conectar com a emoção do outro, fazer essa leitura para se tornar um cara mais sacana. Ele pode aprender a fazer essa leitura para usar isso para seu proveito próprio. Agora, quando a gente fala de inteligência espiritual, não tem essa brecha utilitarista, porque pegando uma frase da própria Cindy, inteligência espiritual é você se tornar uma pessoa melhor. Então é algo muito mais amplo. Então não dá para eu posso até ir por aí com um fim utilitarista, mas no caminho eu vou ampliando e vou me tornando uma pessoa melhor. A utilidade muda. Uhum. A utilidade que você vê na coisa muda de figura também, ela amadurece também. Então, quando você diz que inteligência emocional está muito utilitarista, eu posso aprender as minhas emoções, aprender a ler o outro e tal, para tirar proveito próprio, isso é o quê? Isso é o ego completamente imaturo, Exatamente. olhando só para si mesmo, não está conectado com o outro. Uhum. Qual é a necessidade do outro? O que o outro está precisando? E o que vai tornar a nossa relação mais profícua, melhor, né, e mais autêntica? Não é só o que eu quero. Né? Então, nesse sentido, as habilidades de inteligência emocional, elas dão uma clareada nessas coisas todas. Então, por exemplo, a primeira habilidade, que é a consciência da própria visão de mundo, é como é que eu enxergo o mundo. Será que eu sei que eu enxergo o mundo de uma certa forma? E que essa maneira que eu enxergo, com a qual eu enxergo o mundo, não é a única? E não está certa completamente? Então, quando eu começo a entender isso de mim mesma, eu consigo entender por que outra pessoa age de outra forma, por que outra pessoa fala de outra maneira, por que ela é, né? É outra visão. Então, essas duas habilidades, elas estão muito, muito ligadas. Sendo que a primeira, da minha própria visão de mundo, ela está no quadrante do autoconhecimento profundo, ali, da consciência do eu, digamos, né? Uhum. E a outra vai estar na consciência universal. Eu já começo a entrar em contato com o mundo exterior. Né? Como isso aí se relaciona. Agora, você falou uma outra coisa que agora está me fugindo, mas que eu ia criar ia responder um gancho aí. Agora me fugiu. Tá, eu posso... Você lembra a segunda parte da sua pergunta? Vixe Maria, também eu estou aqui embaralhado. Continuamos daqui, né? Não, nós continuamos daqui, mas o que para mim ficou muito nítido é quando eu começo a desenvolver essa inteligência espiritual com intencionalidade, eu potencializo o desenvolvimento da minha inteligência emocional. Isso para mim ganhou uma clareza muito grande. Não só a emocional, mas todas as outras, porque se a gente for falar das 4 inteligências em termos cronológicos, né? Digamos, quando uma criança nasce, o quanto de inteligência física ela precisa desenvolver. Até mexer a cabecinha, engatinhar. Então, assim, é muita coisa do corpo que
um bebê precisa desenvolver. Então, o foco do desenvolvimento é a inteligência física. Uhum. Depois é a cognitiva, nos anos de entrar na escola, enfim, aprender a ler, aprender a fazer conta. Então, é mais aqui a questão, né, cognitiva que a gente vai colocar o foco. Em seguida, é a emocional, que vai quando a gente começa a ficar exposto a múltiplas relações. Então, é relacionamento na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho e nos próprios relacionamentos pessoais, né? Tanto seja em família, socialmente, amorosamente. A demanda para o nosso desenvolvimento muda o foco. O que não significa que você não tem que continuar olhando para as outras inteligências, tá? Porque elas continuam, não para nunca. Né? E a inteligência espiritual é aquela questão que a gente conversou no começo, né? Tem algo faltando? Qual é o a mais que tem aqui na vida? Já casei, já fiz isso, já fiz aquilo, tenho minha casa, tenho um emprego, e aí? Né? Então a gente diz já plantei uma árvore, já escrevi um livro. Exato, já escrevi um livro, e agora o que eu tenho que fazer? Cadê o resto? Onde é que está o brilho da vida? Que não, né? Então a gente diz que a inteligência espiritual, ela realmente potencializa o nosso desenvolvimento nas outras inteligências. Então você se torna mais consciente das suas necessidades corporais e também dos movimentos do seu corpo, no sentido de, não movimento físico não, tá? Estou falando de coisas que ficam impregnadas no seu corpo ao longo da vida e que você talvez não tenha dado tanta atenção, né? Exato. Como, por exemplo, traumas. Traumas ficam no corpo da gente, né? Exato. E como é que a gente lida com isso? Né? Então tem que juntar aí a inteligência física de saber ler esses sinais do nosso corpo, porque o corpo sabe muito. Né? A gente fica também continuando a desenvolver a nossa inteligência cognitiva, porque a gente vai buscar mais conhecimento, vai buscar mais leitura, vai buscar mais coisa. Nossa inteligência emocional dá um salto também, porque a gente consegue estar presente verdadeiramente para todas as emoções. Não é dizer que vai ser um mar de rosas, não vai continuar sendo difícil. E você consegue estar ali na dificuldade, sem perder a esperança, sem perder a motivação. Às vezes perde um pouco, mas também é normal do ser humano. Né? Utilizando então, aquela pergunta... Sou muito fã. Sim, utilizando aquela pergunta que o Juan fez, e aí, como é que faz para desenvolver? Que é uma pergunta geral, é uma pergunta de todo mundo. A gente poderia dizer que um dos primeiros passos para começar a desenvolver é o exercício da presença? O primeiro passo, eu diria, que é você começar a fazer um silêncio, separar momentos do dia para você entrar em silêncio e começar a escutar os seus próprios pensamentos, o que você sente, seus sentimentos, entendeu? E criar uma rotina de criar uma pausa entre os eventos que acontecem com você e a sua resposta a ele. Né? Então, inserir essa pausa, fazer um silêncio, que pode ser uma pausa intencional, como, por exemplo, vou sentar por 3 minutos todo dia e vou pensar. Vou entrar em contato comigo. Pode ser, vou escrever, comprar um caderno e vou começar a escrever sobre os meus sentimentos. Vou ler sobre isso, vou ler sobre espiritualidade, vou ler sobre inteligência espiritual, vou procurar entender o que dizem sobre isso. Né? Então, assim, quem são os líderes que eu admiro, que eu considero como sendo líderes espirituais para mim, que têm uma presença diferente no mundo? Então, quando você fala, será que a gente consegue praticando presença? Chegar lá não é fácil, né? Chegar a ter uma presença que seja espiritual, digamos assim, que é o mote do quadrante 4, né? É justamente quando a gente se torna, quando a gente atinge uma maestria social e uma presença espiritual. Né? Então, por exemplo, listar quem são os líderes que você considera inspiradores para você, quem você admira. Né? E aí cada um vai admirar uma pessoa por motivos diferentes. Né? Mas, invariavelmente, a gente
Se a gente for perguntar agora para as pessoas que estão aqui, né? Quem vocês admiram? Quem são os líderes que vocês consideram inspiradores? São exemplos? São, né, exemplo de conduta, exemplo de quê? E aí você começa a ver que características essas pessoas têm. Né? Por que você admira essas pessoas? Né? Então, Sim. será que eu consigo ser um pouquinho parecida com essa pessoa? O que eu tenho que fazer para me tornar um pouco mais parecida com tal pessoa? Né? E pode ser qualquer pessoa, pode ser a sua avó, que você tem uma admiração profunda e que sempre chegou para você com uma palavra de acolhimento, de carinho, de compreensão, de apoio. Né? Pode ser o Dalai Lama, pode ser o Nelson Mandela, pode ser o seu filho. Márcia, eu achei fantástico quando você começou falando sobre a avó, porque normalmente quando a gente começa com Nelson Mandela, Buda, Jesus, Madre Teresa, tá todo mundo isso lá causa uma longe, né? lá longe, e a pessoa já usa essa distância para falar, não, peraí, eu tô aqui na Terra. Não, exatamente. E aí, agora a hora que você trouxe a sua avó, espelha na sua avó aquele comportamento no seu filho, no seu pai, numa pessoa que você admira, que está próxima de você. Eu achei muito legal isso, de trazer isso mais para próximo. Uhum. É isso que eu acho que é fantástico. Eu estou toda arrepiada enquanto eu estou falando isso, porque é possível. É possível. Não é fácil. E é interessante que você estava... Demanda comprometimento, que é uma das habilidades. Comprometimento com crescimento espiritual é uma habilidade. Você tem que ter esse comprometimento, tem que criar espaço para isso. E agora, agora eu vou juntar duas coisas aqui. Eu vou reler a definição de inteligência espiritual, que é a capacidade de se comportar com sabedoria e compaixão, mantendo paz interior e exterior, independentemente da situação. E agora você falou da avó, e eu lembrei da minha avó materna, né, que eu convivi com ela muito tempo, né? Eu nunca vi a minha avó brava ou nervosa. Ela sempre teve uma capacidade de lidar com todo tipo de conflito de uma maneira muito agregadora. E não é que ela explodia por dentro, que ela guardava tudo e explodia dentro. Não, ela conseguia lidar com aquilo de uma maneira extremamente harmoniosa. Então eu achei essa sua fala de traz uma pessoa próxima a você, e eu acho que todo mundo vai conseguir achar alguém assim, né? Achei isso muito legal, Márcia. Agora, vem cá. Isso eu acho que é fundamental, adorei você falar isso, porque quando a gente traz para perto da gente, começa a ficar mais possível, começa a ficar mais palpável. Então, por isso que em todos os workshops, enfim, que eu faço com outras pessoas também, enfim, a gente faz essa dinâmica, né? Quem são as pessoas que você admira e por quê? O que elas têm de especial? Será que você não consegue, de repente, imaginar que você também pode chegar a ter um comportamento assim? Isso é o que me fascina nesse modelo de inteligência espiritual. Agora vamos lá, quando a gente fala sobre inteligência espiritual, a coisa ainda está parecendo uma nuvem, está lá no céu como uma nuvem. Lá. Agora vamos trazer isso para a Terra. Me fala um pouquinho sobre o que são esses tais de 4 quadrantes e 21 competências. O que é isso? Vamos lá, então, 4 quadrantes. Bom, quem já está acostumado com inteligência emocional já sabe que os quadrantes da inteligência emocional, segundo o modelo do Daniel Goleman e do Richard Boyatzis, eles têm lá 4 quadrantes, né? Então tem a autoconsciência, consciência social, enfim. Então a Cindy se inspirou também no modelo deles, né? Então também criou um modelo que é integral e que tem 4 quadrantes. Então o primeiro quadrante é essa da consciência do eu. Vai trabalhar o autoconhecimento. Vai sempre trabalhar o autoconhecimento. Então, por exemplo, consciência da minha visão de mundo, consciência dos meus valores, do propósito, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Vai trabalhar também a complexidade de pensamento, aquela nossa habilidade de abraçar o que é paradoxal
o quanto a gente chega lá ou não, né? E a habilidade 5, que é essa consciência do ego, do eu superior. Então, o quadrante 1, ele vai olhar para dentro, é o que você sabe, pensa sobre você mesmo, é você olhando para você. O segundo quadrante já é a consciência universal, então é o que você vê, sente, sabe, olha do mundo exterior. Então, é a sua relação com o outro, com o mundo. Por isso é consciência universal. Então, tem habilidades como consciência da interligação da vida, que está tudo interligado. O que você faz aqui, reflete lá. O que você diz aqui, reflete na outra pessoa. Né? E fora as conexões verdadeiras, né? Conexões... E aí a gente pode até entrar em outros assuntos, mas enfim. A pandemia, vamos ver a pandemia. O quanto essa questão da pandemia mostrou que o mundo inteiro é um. Estamos todos interligados. Então tem a consciência da visão de mundo dos outros, que eu já tinha comentado. Aí tem questão de tempo, percepção de amplitude do tempo, percepção de, por exemplo, as nossas limitações. Né? Qual é a minha limitação enquanto ser humano, até onde eu conheço, o que eu percebo é verdadeiro, o que eu percebo é uma fantasia, uma ilusão. Por exemplo, consciência de leis espirituais. O que eu sei que funciona no universo ou não? Né? Então, por exemplo, a gente traz uma... vamos ver aqui. O que eu gostaria que fizessem comigo, eu vou fazer pelo outro. Ou é dando que se recebe. Cada um vai ter um ali. E você vai ter algo que você considera que seja uma lei espiritual, um princípio que você acredita e que rege a sua vida. E como é que você explica isso? Não tem explicação científica. Você acredita e você sabe que aquilo existe porque você já experimentou. Aquilo foi já uma verdade na sua vida, ou aquilo é uma verdade na sua vida. Então, isso é o segundo quadrante. O terceiro quadrante já vai ser do profundo autoconhecimento, que que eu estou chamando aí de maestria do eu. Quando eu já começo a ter um comprometimento absurdo com o meu crescimento pessoal. Então, é isso, de comprometimento, de manter a minha voz, né, do eu superior no comando. Eu não vou ter aqueles impulsos, mas eu vou falar, não, peraí, isso aqui não é bem como eu deveria responder a essa situação. Vou fazer um silêncio para tentar entender e escutar qual é a minha melhor versão, qual é a melhor maneira de eu agir aqui, nesse conflito, nessa situação, nessa adversidade. Né? Viver o seu propósito, os seus valores, porque uma coisa é você saber quais são os seus valores, saber quais são qual é o seu propósito. Outra coisa é você viver aquilo diariamente. E aquilo ali vai guiar as suas decisões. Vai te ajudar a tomar decisão na vida. Também. Buscar orientação. Saber que você não está sozinho e que você se conectando com algo maior, ou ainda se conectando com alguém, você vai buscar uma orientação, ter esse recurso, né? E às vezes a gente fica lá, quando a gente não está muito maduro, a gente fica imerso na nossa própria coisa, na nossa própria questão, e esquece que existe uma habilidade que a gente pode desenvolver, buscar ajuda, buscar orientação. Então isso está no quadrante da maestria do eu. Quando você está lá imerso, mas você consegue sair, consegue buscar orientação. E o último quadrante, ele vai ser da presença espiritual, que é uma maestria social, ou seja, é quando você já, depois de ter trabalhado muito, no quadrante 1, no quadrante 2, no quadrante 3, você vai começar a demonstrar isso no mundo. As pessoas vão... Só isso. Então, voltando lá na perguntinha, voltando lá na pergunta, né? Como é que eu faço para conquistar isso? É interessante que o primeiro, ele fala sobre a consciência do eu. Então, é começar a conectar com, peraí,
quem sou eu efetivamente? E quando a gente começa a pensar em quem sou eu, a primeira coisa é que quando eu comecei nesse movimento da meditação há 20 anos atrás, teve uma pergunta que eu achei fantástica. Quem sou eu? É aquele que pergunta ou é aquele que não sabe a resposta? Os dois. Então aí a gente já vê, peraí, tem um ego e tem uma outra coisa dentro de mim. E aí vem esse negócio, o ego e eu superior. E quando a gente está falando aqui sobre consciência do eu, começa nessa investigação do quem sou eu. E aí vai no terceiro quadrante, que é a maestria do eu. Então, quer dizer, depois que eu já ganhei essa consciência, vamos aprofundar isso, né? Vamos aprofundar. E aí, a gente começa a ver que não é fácil. Uhum. Na verdade, já não é fácil desde o início, né? Mas a gente vai se colocando conscientemente nessa busca. Legal. Então, isso tá. é importante. Os quadrantes, então, você deixou os quadrantes claros. Fala um pouquinho sobre essas competências. Sobre as competências, a gente chama de habilidade. Sim. A gente não chama de competência, Tá. chama de habilidade. Uhum. Habilidades, Então, perdão. habilidade. O que você gostaria de saber sobre as habilidades? Porque são 21 habilidades. Uhum. Então, elas vão tratar aí de um panorama. Nossa, bom, eu faço um workshop sobre isso, né? Sim. Falar em 5 minutos é mais complicado, mas eu diria que, por exemplo, eu posso escolher uma, posso escolher duas? Enfim, À vontade. Tá, vamos lá. Então, por exemplo, essa consciência, vamos falar da consciência do ego e do eu superior, que é a habilidade número 5, e a manutenção do eu superior no comando, que é a habilidade 13, que está ali no quadrante 3, né, que já é um autoconhecimento mais profundo. Né? Então, essas habilidades... Só um minutinho que, Deus, está tocando o telefone aqui. É o som de uma abafada. Às vezes isso acontece. Isso. Não, mas Perfeito. Já desliguei aqui. Então, o que acontece? Na habilidade 5, né? Na verdade, eu acho que eu vou falar uma coisa que é geral para todas as habilidades, que eu acho que pode ser bom para a conversa. Todas as habilidades, a autora descreveu em 5 níveis de desenvolvimento. Então, não é assim, consciência da visão de mundo ou consciência do ego e do eu superior de uma vez só. Não é assim. Então, como eu coloco até no artigo, esse modelo ele é orientado a crescimento. Ele é um modelo que está ligado à evolução. Ele procura se colocar como uma ferramenta de desenvolvimento de evolução, de consciência, de maturidade. Então, cada uma dessas habilidades, ela descreveu em 5 níveis. E você pode medir aonde você está em cada uma dessas 21 habilidades. Entendeu? Então, por exemplo... Isso é aquele famoso assessment que você faz também. Exatamente. É o SQ21. É um assessment que você faz online e você vai vai entrar em contato com mais de talvez 170 perguntas. Na verdade, não são perguntas, são frases. São sentenças que você vai ler e vai dizer se você concorda com elas ou não, em que medida você concorda ou não concorda, e a frequência. Algumas perguntas estão em escala de concordância e outras perguntas estão em escala de frequência. Com que frequência você tem determinado comportamento ou você faz determinada coisa? Se é muito, se é pouco, se é nunca. Então, você entra em contato com perguntas, com sentenças, te leva a pensar sobre coisas que, de repente, você não está acostumado a pensar. Então, é um momento profundo de reflexão. Você é obrigado a entrar em reflexão em relação àquelas coisas ali. Eu costumo dizer que são 3 momentos de aprendizado profundo com essa inteligência. Uma é na hora de você fazer o acesso.
perguntas de todos os tipos. Depois é quando você recebe o relatório, porque existe um relatório que é gerado que vai identificar onde você está em todas as habilidades. Então, na habilidade 1, você pode atingir nível 2, na habilidade 2, que é a consciência do seu propósito, né? A consciência do propósito de vida, você pode ter super consciência de qual é o seu propósito. Então, você vai receber lá um nível 5, ou nível 4. Né? Então, a leitura do relatório é um relatório extenso, chega a ser 17, 18, 20 páginas às vezes, né, que vem com um parágrafo sobre cada uma das coisas, do que você atingiu em cada uma habilidade, e vem com sugestões de desenvolvimento. Então, para você seguir se desenvolvendo aqui, nessa habilidade, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem isso aqui para você prestar atenção. Né? E um terceiro momento é a devolutiva, uma sessão devolutiva que é feita no caso comigo. Uhum. Então, eu sou certificada nessa ferramenta e eu posso propor um outro olhar e ajudar a pessoa a interpretar os resultados que ela recebe. Né? E, às vezes, também consertar, digamos assim, um nível que a pessoa recebeu. Às vezes, as pessoas recebem 0. O que é o 0? Significa que eu fui reprovado? Não, não foi. Ninguém é reprovado em inteligência espiritual. Ali, a gente tem que encarar isso como um ponto de partida. Como é que daqui eu melhoro? Como é que eu vou evoluir a partir daqui? Uhum. Né? Então, você pode receber um 0? Pode. O que isso significa? Pode significar várias coisas. Primeiro que você, de repente, clicou no lugar errado. Eu cliquei aqui, mas eu, na verdade, queria ter clicado ali. Aí recebeu um 0. Você pode ter interpretado a pergunta de modo diferente do que a pergunta estava querendo dizer. E aí a sessão devolutiva esclarece isso. Uhum. Porque, às vezes, mesmo a pessoa atingindo ali, respondendo, entre aspas, corretamente, para receber aquele determinado nível, ela faz isso porque ela sabe que aquilo ali é o que deveria acontecer. Ou é aonde ela quer chegar. Mas ela ainda não está lá, verdadeiramente. Então, pela conversa, a gente consegue identificar aonde a pessoa está. E, na verdade, não importa aonde a pessoa está. Se a pessoa quer se desenvolver, é louvável. Tudo é desenvolvimento, eu acho. Entendeu? Eu acredito que não importa onde você está na sua vida, onde você está operando, se você quer melhorar, e se você tem essa abertura, se você tem esse desejo, vai fundo. Porque o mundo está precisando de gente mais consciente. O mundo está precisando de gente mais espiritualmente inteligente, eu diria também. O que você pode fazer para aliviar o sofrimento do outro? Não interessa quem é o outro. O outro pode ser o seu filho, a sua esposa, pode ser a sua mãe, pode ser alguém no meio da rua, pode ser um colega de trabalho, pode ser o seu chefe, pode ser você mesmo. O que eu preciso fazer hoje para me nutrir? Né? Porque não adianta você só olhar para o... Você também tem que olhar para si, porque senão é aquela história do botar máscara no acidente de avião. Né? Primeiro você põe o seu oxigênio e depois você cuida do outro. Então eu acho que é um pouco por aí, Luciano. Eu tô bolando aqui um projeto de lei que para a pessoa se candidatar a qualquer cargo público, ela deveria passar por todo esse processo. Que maravilha, né? Que maravilha. Porque a última coisa que a gente vê a última coisa que a gente vê nas falas, nesses discursos, é essa conexão, né? Meu Deus. Agora vamos lá, vamos voltar aqui àquela perguntinha que o Juan fez lá no comecinho, né? Como é que eu faço para desenvolver? Juan está intrigado. Então, agora você já deu um caminho aqui que é maravilhoso, né? Fazer esse assessment, né? Pode fazer o assessment. E aí vamos lá, pessoas interessadas em fazer esse assessment, como é que eles podem entrar em contato com você?
Podem me procurar, tem várias formas de me achar. Pode ir pelo Instagram mesmo, da Choice. É esse que eu tô aqui, é o Choice Projetos. Pode escrever um e-mail para mim, marciapop@choiceprojetos.com.br. Pode ser pela página do site, do Choice também, www.choiceprojetos.com.br. Lá tem a aba Contato, também pode escrever por ali. Pode mandar um direct aqui, enfim, tem várias formas. Show de bola. Pode ir no seu site, no site da revista, sim, ler os artigos, enfim, né? E lá tem o meu e-mail, tá lá o e-mail, enfim. Então tem várias formas de entrar em contato. Já tem até aqui um testemunho, Emanuel Castro. Eu fiz, é muito boa a ferramenta, recomendo. Emanuela. Desculpa, Emanuela com 2 L's. Isso. Maravilhosa. Maravilha. Ela fez sim. E ela também participou de um workshop. Nossa, eu e do carro. E a Emanuela, ela já tinha colocado aqui um outro comentário que eu achei muito lindo, que assim, o coração que tem a pergunta também tem a resposta. E o Ricardo Fará, ele escreveu aqui uma coisa. Muito obrigada. O Ricardo Fará também escreveu aqui dizendo que autoconsciência ao lado das inteligências é necessário, caso contrário, entra-se no módulo do piloto automático, né? E a maioria das pessoas estão o tempo inteiro vivendo no piloto automático. Muito bom, minha amiga, que coisa maravilhosa. E essa coisa do piloto automático é fundamental a gente interromper. Como interromper o piloto automático, né? Dá uma paradinha. Vou dar uma paradinha para dar uma respirada básica, como dizem os cariocas. Exatamente, né? Então eu fui aqui lendo o artigo e fazendo anotações e riscando, né? Então tem uma parte aqui que você está falando no seu artigo sobre 2 pares de habilidades de inteligência espiritual. Quando colocados em prática, ampliam muito a inteligência emocional, que é a consciência da própria visão de mundo, que você falou, e a consciência da visão de mundo do outro, que você falou também. E é muito interessante como algumas edições atrás nós fizemos uma edição falando sobre visão de mundo, né? Olha. E como é importante a gente ter a consciência de que o mundo não é do jeito que eu vejo. Não, o mundo não é do jeito que ele é, o mundo é do jeito que eu vejo. E a forma como eu vejo, ela tem a cor dos óculos que eu uso, né? Que foi até uma brincadeira que a gente fez nesse nosso dossiê sobre visão de mundo, né? Qual é a cor dos seus óculos? Que cada um tem um óculos, uma cor diferente, então a gente enxerga as coisas. E esse óculos, ele vem, exatamente, a gente constrói esses óculos com muitas coisas. Muita coisa influencia a nossa vida para que a gente construa esse óculos aí. Às vezes a gente ganha um óculos. E esse óculos, às vezes, não é exatamente como eu vejo. Será que eu posso dar uma alterada aqui na minha lente e tal? O primeiro Será que não passo tem é ganhar verdade essa na outra consciência. lente? Então, o primeiro passo é ganhar essa consciência. Eu uso um óculos. E a primeira pergunta é, como é o meu óculos? Como é que ele foi formatado? Por quem? Né? Pais, avós, família, professores, sociedade, cultura. Exatamente. Como é que eles formataram? E a partir daí eu consigo mudar a lente, eu consigo mudar a cor, consigo mudar um monte de coisas. É por aí. E a gente começa, é por aí totalmente, e a gente começa a entender melhor os conflitos. Por que conflitos acontecem? Por que algumas relações estão tão difíceis? Né? Então, se você não enxerga que você pensa de um jeito, que o outro pensa de outro, e que tem verdade nos 2 lados, você não desenvolve empatia. Como é que você vai ser empático com alguém que você está sempre achando que é só você que está certo? Não, quem está certo sou eu, só eu que sei. Será
Cadê a humildade aí também, né? Para de repente entrar em dúvida, né? Colocar em dúvida. Não, eu não posso estar certo sempre. Não dá, né? Não dá. Márcia, Diga. meu Deus. O Juan acabou de falar aqui, aí eu posso limpar os óculos, né? Pode estar sempre, a gente sempre tem que estar limpando os óculos. Sempre, sempre, sempre. E ampliando essa consciência, Fundamental. que, como você falou, a gente nunca vai chegar no fundo do poço, né? Porque ele não tem fundo, né? Porque a gente sempre está conhecendo mais, mais, mais. E eu vou te dizer outra coisa, você pode mudar de grau também. Uhum. Mudar a lente, ampliar a sua visão. Conforme você vai amadurecendo, você vai conseguindo enxergar mais coisas que você não enxergava antes. Isso aí é amadurecimento, é desenvolvimento vertical. Tá. Agora, Tem a para ver com terminar esse estágio de nosso papo, maturidade, enfim, então, vamos lá. legal. Para terminar esse nosso papo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que essa ferramenta, como é que esse assessment está entrando no mundo organizacional para trabalhar lideranças e quais são os resultados que as empresas têm colhido disso. Uhum. Olha, assim, eu acredito que um dos objetivos da Cindy tenha sido esse, entrar com isso no mundo corporativo, porque é onde a grande maioria está. A grande maioria onde está o dinheiro, onde estão as grandes influências, né? E o que essas organizações podem fazer e como para tornar o mundo um lugar melhor. Né? Porque o importante não é só ter lucro, não é só olhar para si próprio ou a organização olhar para si mesmo. Onde é que eu posso ganhar? Não. Saber que as organizações estão dentro de um sistema, né? São várias organizações que podem e devem desenvolver os seus líderes para fazer conexões melhores e mais profundas e com isso tornar o mundo um lugar melhor. Então, como que isso é feito e como que isso entra no meio corporativo? Muito depende do líder, de quem está no topo ali. Porque esse modelo ele é top-down. Ele precisa ser de cima para baixo. Então, o trabalho começa com as lideranças. Né? Então, se a liderança quer, e não tem uma liderança, que eu acredito, no mundo que vai dizer, não quero diminuir o nível de estresse ou o nível de problemas da minha empresa. Todo mundo vai querer. Então, quando parte da liderança, é mais fácil quando a ação, como é que eu vou dizer? Privativa. Mas isso Só não significa repete que seja impossível. Repete essa última frase que deu uma travada no vídeo. Eu quis dizer que é mais fácil entrar quando é uma organização privativa. Uhum. Que não é algo do governo, por exemplo. Entendeu? É mais fácil quando o líder tem autonomia. Autonomia. Para decidir o que traz e o que não traz para dentro da empresa. Uhum. Então, entra mais fácil por aí. Então, e pode entrar de várias formas, né? A liderança pode querer fazer um trabalho em conjunto, um workshop. Vamos falar sobre isso. E, às vezes, entra também sem a palavra espiritual. A gente já viu que é um pouco mais fácil, ao invés de entrar como inteligência espiritual, fica mais palatável, como inteligência 4.0, inteligência 4K, liderança 4, qualquer coisa, e é mais aceito do que a palavra espiritual. Isso não significa ele traz que o aquele conteúdo... tom de racionalidade, né? Que é onde a grande maioria da população mundial está, em termos de nível de consciência. Né? Então, não sei se você ouviu falar naquela pesquisa Empresas Humanizadas. Então, ali eles trabalham muito com níveis de consciência. Né? Então, a grande maioria das empresas ainda está ali buscando só o lucro. Quando ela pode buscar o lucro e buscar o melhor também.
Então, é trabalhar a consciência da liderança, das lideranças. Sim. Então, é por aí. A Cindy faz alguma menção ou cruza com, por exemplo, as teorias do Barrett, do Ken Wilber, porque todos eles falam em níveis de consciência, né? Sim, sem dúvida. Ela bebeu em várias fontes, não só a ciência, a filosofia, a religião, enfim. E muitas dessas teorias de desenvolvimento, enfim, de consciência, o modelo dela é integral, por isso as habilidades estão descritas em 5 níveis, né? Então cada nível não é uma correspondência direta, tá? Então você tem ali nível 1, às vezes nível 1 e 2 está mais relacionado com... Agora eu vou falar em cores, tá? Porque você trouxe aí os níveis de consciência e tal, mas, por exemplo, na Spiral Dynamics, que é o laranja, né? O estágio laranja ali, que é a maioria das organizações. Né? Então, o verde já é um pouquinho mais, já enxerga, já tem como valores coisas diferenciadas. Né? Então, já está mais para trazer o coração, a pluralidade, direitos iguais para todos, enfim, tem essa questão aí. Então, está ligado sim, ela bebeu nessas fontes também. Inclusive, foi com o treinamento com ela que eu entrei em contato com todas essas teorias. Então, para mim, foi um ganho muito grande em termos de ampliação da minha visão de mundo. Sim. Diria aí, aprendi profundamente sobre tudo isso. Inclusive, você até cita o Wilber aqui nas referências bibliográficas do seu artigo, né? Então, pessoal, vamos encerrando esse nosso papo por aqui, ficando o convite para que vocês leiam esse artigo que a Márcia escreveu na nossa edição número 95, né? Falando numa profundidade bem maior lá no artigo, você pode beber disso na fonte, com um monte de referências, né? Se você pegar cada referência aqui, você vai pesquisar. E eu achei uma coisa muito interessante de um vídeo que eu vi da Cindy. Eu acho que foi num TED que ela fez esse vídeo, e ela fala que no começo da vida dela, ela foi formatada para ser uma pessoa competente do ponto de vista racional, é aquilo que a sociedade cobra da gente. E aí, quando ela entrou para o mundo organizacional, ela recebeu feedbacks de que ela tinha que desenvolver competências emocionais. E ela ficou muito preocupada porque ela recebeu esse feedback de engenheiros. Então, quando o engenheiro pede para você desenvolver competência emocional, é porque você é muito tosco. É porque a coisa tá pegando. A coisa tá feia. E ela falou que esse foi o grande movimento dela para começar a estudar e entender o que era tudo isso. Exatamente. E foi aí que ela desenvolveu. Sensacional. Isso é sensacional. E é de uma autenticidade absurda. Exato. Né? Então você pode falar sobre isso, né? Ninguém nasceu pronto. Exato. Ninguém nasceu pronto. Então, assim, é maravilhoso. Eu sou muito fã dela. Adoro conversar com ela de vez em quando. Eu fiquei também. Eu só não tenho essa liberdade de conversar com ela. Mas eu converso com você, que é a minha porta-voz. Então, pessoal, fica aqui o convite para que vocês leiam não somente o artigo da Márcia, mas todos os demais artigos dessa nossa edição 95, falando sobre inteligência emocional, que foi uma edição maravilhosa. E, lembrando, voltando nas edições anteriores da revista, você vai encontrar a edição falando sobre teoria integral, que vai falar sobre isso em profundidade. Outra edição sobre valores, falando também uma profundidade muito grande em todos esses níveis de maturidade. É muita coisa. Se você ainda não é assinante da revista Coaching Brasil, faça isso. Apenas R$ 25,90 por mês, não dói no bolso de ninguém e você consegue estar em dia com tudo aquilo que você precisa saber. Quem quiser entrar em contato com a Márcia, você falou para mim que você vai ter um workshop em breve. É isso? Vai ter um workshop de fim de semana. Eu só estou um pouco na dúvida se vai ser 29 e 30 de maio ou em junho. Conta de umas coisinhas aí que estão em andamento e eu estou tendo que compatibilizar uns cronogramas, então eu vou ver qual vai ser a melhor data para esse workshop. É uma jornada de imersão em inteligência espiritual.
Legal. Então, para quem quiser ficar sabendo quando isso vai dar, é só passar a seguir você no seu Instagram, que é @... Exatamente. Choice Projetos. Eu posso escrever aqui, né? Choice Projetos, tá? É. Então, pessoal, estamos recebendo aqui parabéns pela live, Opa, parabéns. Gratidão, Luciano e Márcia, muito, muito aprendizado. E é isso aí, pessoal. Essa nossa live vai para o YouTube depois, então ela vai estar lá disponível. E assim que eu colocar no YouTube, eu já coloco isso nas redes sociais também, para que vocês possam viajar, assistir de novo, compartilhar e por aí vai. Márcia, uma palavra final? Luciano, agradeço imensamente esse convite, assim, outro presente que eu ganhei hoje. Presente ganhamos nós. E assim, presente, todos nós somos presentes para todos, né? Com certeza. Então, assim, tô muito feliz com essa conexão que a gente já estabeleceu, né, desde o ano passado, rapidamente, mas agora que aprofundou mais, né, com o convite do Carlos, assim, super na hora, assim, para mim, como eu comentei, né, eu tô numa fase, assim, de querer trazer mais minha voz em termos de escrita, né, de tudo isso que eu tô aprendendo, tudo isso que eu já aprendi, para colocar isso para as pessoas, né, contribuir, né, para um todo, né. Então eu acho que veio assim numa hora sensacional e eu vou te dizer que eu quero escrever mais para sua revista. Ótimo, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Então é isso, pessoal. Quer fazer o seu assessment de inteligência espiritual? Entre em contato com a Márcia. Fica de olho no Instagram dela para saber quando vai ser esse workshop que eu conheço que ela vai dentro fazer. Da live aí também. Um monte de gente legal, excelente, inspirador. Cláudia, palminhas. Muito obrigada. Maravilha. A todos e todas que estiveram aqui com a gente. Legal. Gratidão, minha cara. Muito obrigada também. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui e ficamos em contato. Até nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Até. Tchau. Obrigada, Luciano. Até mais. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja premium.